Bom dia a todos e todas. Hoje é dia 28 de julho de 2021, são 9 horas e 31 minutos. Eu sou o Paulo Roberto Urbinati, biólogo e entomologista do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública. Vamos dar início ao 13º ciclo de atualização em zoonose e saúde pública de 2021. Devido ao isolamento social e por causa da pandemia Covid-19, esse evento está sendo realizado e transmitido pelo canal da faculdade no YouTube. Esse 13º ciclo de atualização em zoonose é uma parceria desde 2008 entre o Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública e o Centro de Controle de Zoonose da Prefeitura Municipal de São Paulo. Esse ciclo, tradicionalmente, ele é realizado na última quarta-feira de cada mês. Então, hoje, 28/7, será realizada, então, a 5ª palestra desse ciclo de 2021. E a comissão organizadora desse evento, ela é formada por mim, pelo professor Delcio Natal, que é um professor aposentado do Departamento de Epidemiologia, e pelos colegas da Divisão de Vigilância de Zoonose, DVZ, o Gladson Costa, que está aí hoje como mediador, biólogo, analista em saúde da Divisão de Vigilância de Zoonose, e pelo Marcos Beltri, da Divisão de Vigilância de Zoonose também, que tem nos dado aí muito apoio nessa comissão. Gostaríamos de agradecer, então, à Comissão de Cultura e Extensão Universitária, CESEX, da Faculdade de Saúde Pública e da Divisão de Produção Digital, Tecnologia de Informação da Faculdade de Saúde Pública, pelo apoio. Antes de dar início às palestras de hoje, a gente informa que as palestras do próximo mês estão marcadas para o dia 25/8, que serão apresentadas na mesma plataforma. E os temas ainda não foram definidos. Um aviso importante aos participantes que quiserem certificado dessas palestras, precisam solicitar no link que está disponível na página do YouTube da faculdade. É só clicar lá, preencher os dados e colocar o nome, a instituição e o e-mail, que depois vocês vão receber esse certificado via e-mail, certificado digital. Então, por favor, preencham esses dados e quem não solicitar não vai receber o certificado por e-mail. Outro aviso importante, as perguntas que os participantes quiserem fazer sobre as palestras, elas poderão ser feitas no chat e no final das palestras elas serão respondidas pelos palestrantes, certo? Então, a primeira palestra de hoje será sobre o relato de experiência em vigilância em saúde, investigação de surto de toxoplasmose aguda no município de São Paulo, com a doutora Geraldine Madalosso, da coordenação de núcleos do CIEVES, da Divisão de Vigilância Epidemiológica, COVID. E a segunda palestra será... Covisa, desculpa. A segunda palestra será Vigilância Sanitária e as boas práticas da fabricação de alimentos, como a prevenção do DTAs, com a doutora Márcia Abrão Silva Ferreira, analista de saúde farmacêutica do Núcleo de Vigilância e Alimentos da Covisa. Só para lembrar que esses temas são muito importantes, né, no ponto de vista de saúde pública, né, a vigilância sanitária sobre a produção de alimentos. Então, é um tema que está sendo abordado pela primeira vez no ciclo, então nós esperamos que tenha uma boa participação do pessoal e que as palestras sejam de grande proveito para todos. Então, cada palestrante terá num tempo de 40 minutos para expor seu tema. Então, começamos aí com a primeira palestra com a doutora Geraldine Madalosso. Ela é médica infectologista, mestre em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, na área de epidemiologia, é especialista em epidemiologia de campo, programa EPI SUS avançado, primeira turma. Ela é membro da comissão técnica da Divisão de Infecção Hospitalar do Centro de Vigilância Epidemiológica, do SES, São Paulo. Coordenadora do Centro de Informação e Estratégia da Vigilância e Saúde, do CIVES, né, da Divisão de Vigilância Epidemiológica, da Covisa, da Secretaria Municipal da Saúde. Doutora Geraldine,
Mais uma vez, em nome da comissão, a gente agradece a sua disponibilidade para participar desse evento. Desejamos uma boa palestra. Eu que agradeço o convite, obrigada a todos. Já vou iniciar aqui, então, o compartilhamento da palestra. Então, todos estão na tela, né? O que me coube, então, falar desse tema, né, quando o pessoal do DVZ procurou a gente para falar da ocorrência de zoonoses relacionadas ao consumo de alimentos e produção animal, imediatamente me veio à mente essa questão dos surtos de toxoplasmose aguda, né? Então, vai ser um relato dessa experiência, vou passar alguns conceitos gerais inicialmente, mas a gente vai focar, então, nessa experiência da investigação epidemiológica, uma investigação integrada, conjunta, com vigilância sanitária, assistência, vigilância ambiental, vigilância de zoonoses, com os parceiros da vigilância em saúde. E, inicialmente, eu vou falar do conceito da definição, né, a definição de doença transmitida por água e alimentos. Então, o conceito de doença de transmissão alimentar, ou doença de transmissão hídrica alimentar, é uma síndrome originada pela ingestão de alimentos ou água que contenham agentes contaminantes, biológicos, micro-organismos, toxinas, em quantidades que vão afetar a saúde do consumidor, tanto em nível individual quanto em nível coletivo, grupos de população. Então, aí a gente vê os surtos. Para fins de vigilância epidemiológica, para fins de notificação, a gente utiliza a definição da OMS, Ministério da Saúde, e o Centro de Controle de Doenças americano, que é o episódio em que 2 ou mais pessoas apresentam os mesmos sinais e sintomas após ingerir água ou alimentos da mesma origem. Então, essa é uma definição, já um conceito amplamente utilizado, a gente utiliza, inclusive, na vigilância epidemiológica de surtos de DTR. A outra questão que é importante a gente entender no impacto da saúde pública, quais são os fatores que contribuem para o aumento dessas DTAs no nosso meio. São coisas que vêm acontecendo no mundo, o crescente aumento de populações, a existência de grupos populacionais vulneráveis ou mais expostos, o processo de urbanização desordenado, a necessidade de produção amplamente, de alimentos em larga escala. Há uma deficiência no controle de órgãos públicos, isso não é igual, varia de país para país, de estado para estado, de município para município, mas o controle de órgãos públicos e privados no tocante à qualidade de alimentos que é ofertada a essa população, a utilização de novas modalidades de produção, a mudança de hábitos alimentares. Hoje as pessoas estão muito mais na alimentação saudável, vegetais in natura, questões nesse sentido do hábito alimentar, o surgimento de algumas DTAs emergentes e reemergentes. Então, a gente tem vários exemplos aqui, que são origem da produção animal, em relação à doença transmitida para o homem, as doenças priônicas, a doença de Creutzfeldt-Jakob, a sua forma variante na Inglaterra, a síndrome hemolítica urêmica causada pela Escherichia coli, com produção de toxina hemorrágica, então a O157H7, sorotipo O104H4, de ocorrência nos Estados Unidos, Japão e Europa, a doença de Chagas aguda de transmissão oral, então a gente tem vários relatos de surtos, com a transmissão oral da doença de Chagas aguda, principalmente norte, em relação ao açaí, a salmoneloses, e entre eles o principal agente já também de distribuição mundial e no estado de São Paulo, no município de São Paulo, que é a Salmonella enteritidis. Outros agentes importantes de contaminação em água e alimentos, o ciclósporos e o Cryptosporidium, o Campylobacter, também relacionado a quadros de paralisia flácida aguda, o Diphyllobotrium, que é a famosa tênia do peixe, que já houve bastante no passado, o relato de surtos,
os norovírus também, agentes emergentes, e as parasitoses que a gente conhece, a toxoplasmose, brucelose e outros agentes também emergentes. Então, a gente poderia dar palestras de todos esses agentes aqui que poderiam estar envolvidos em zoonose. Então, nos últimos 20 anos, o consumo de alimentos saudáveis, como vegetais, aumentou, e há cada vez mais notificações de casos de toxoplasmose relacionados ao consumo de hortaliças, geralmente contaminadas nas etapas de produção, né, que envolvem plantio, colheita, transporte, distribuição, mas também durante o processamento e o consumo. Então, isso já é sabidamente notório e com impacto em saúde pública. As zoonoses transmitidas por alimento, então, são consideradas... quais são esses agentes considerados, né? Zoonoses que ocorrem devido à interação entre humanos e animais, né, e seus produtos alimentares. Em relação ao grupo parasitário, então a gente comentou os mais importantes: a toxoplasmose, a teníase, cisticercose, a anisacose, a difilobotríase, a trichinelose e criptosporidiose. São as principais hoje conhecidas, e por isso eu trouxe esse início mais geral para a gente focar em alguns desses, principalmente na toxoplasmose, né? Então, como eu falei, as principais zoonoses parasitárias veiculadas por alimentos, a toxo, a teníase cisticercose, a anisacose, que é o consumo de peixes, frutos do mar, a trichinelose, a difilobotríase e a criptosporidiose. Tá? Entrando mais especificamente na toxoplasmose, ela é uma doença causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, né? O nome vem do grego, é o modelo em arco, né? Como a gente pode ver nessa figura aqui, o molde em arco. Vou pegar um apontador laser. E inicialmente foi descrito lá no início de 1900, né? Também em algumas amostras de roedor, né? Então já é uma doença bastante conhecida, é um parasita intracelular obrigatório de distribuição mundial, cuja prevalência aumenta com a idade. Ela tem a ver com a exposição das pessoas ao ambiente, né? Aos alimentos, à água contaminada, enfim. A OMS estima que 50% a 60% da população esteja infectada. Os reservatórios naturais, mamíferos e aves, e infecta quase todos os tipos de célula, e o hospedeiro definitivo é o gato doméstico e outros felinos. Tem caráter oportunista, então a relevância em saúde pública, tanto em pacientes imunocomprometidos, como a gente pode ver a reativação da toxoplasmose, pacientes imunodeprimidos, com vírus da imunodeficiência humana, casos em HIV/AIDS, e as gestantes, recém-nascido e os surtos de origem em água e alimentos. Então, a gente tem essa relevância. Aqui a distribuição dos genótipos do toxoplasma, né? No geral, esses genótipos vão caracterizar o espectro clínico da doença a nível mundial, sendo que a gente percebe e observa poucos genótipos para o hemisfério norte e uma ampla gama de genótipos aqui no hemisfério sul, principalmente Brasil. Esses genótipos coexistem, né? E aí a gente traz a enorme prevalência que a gente tem no hemisfério sul, né, que são relacionados, então, à exposição ambiental, ao sistema de água local, à ingestão de água e alimentos, à produção, às medidas de prevenção para que isso não aconteça. Então, a gente tem essa distribuição mundial da prevalência da toxoplasmose. E aqui eu faço um resumo dos surtos que já foram descritos no Brasil, né? Eu destaco aqui os grandes surtos que têm relação principalmente com água de abastecimento público, né, que ocorreram primeiro em Santa Isabel do Ivaí, no Paraná, em 2002, era um dos maiores surtos relacionados à contaminação de reservatório de água em um município, com 426 casos confirmados da doença, só que foi suplantado pelo surto de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 2018,
com cerca aí de 900 confirmados, teve mais de 1.600 notificações de casos suspeitos, e 902 confirmações, onde a água foi a provável fonte de contaminação no reservatório da cidade. Se a gente observar a fonte de contaminação, ela depende da forma infectante. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas tanto os cistos eliminados das fezes de gato, quanto cistos encontrados na musculatura, ou seja, na carne animal, né, a gente tem surtos de ambas as formas, né? Elas têm diferenças no período de incubação, tem diferenças na fonte, né, do alimento suspeito, e a gente pode verificar que existe tanto os cistos quanto cistos envolvidos em surtos. Hoje, pela própria mudança do hábito alimentar, em alimentação saudável, vegetarianismo, a gente vê um aumento dos surtos ocasionados por cistos e, portanto, vegetais, hortaliças, frutas, verduras, eles são a fonte principal hoje de surtos relacionados à toxoplasmose. Então, o surto de Santa Maria, ele foi confirmado como o maior surto do mundo em relação a casos de toxoplasmose aguda, né? Aqui é só uma ilustração, isso gera impacto tanto social, impacto na mídia, né, para todos. E a saber que a contaminação da água potável foi responsável, então, pelo maior surto de toxoplasmose descrito, mas, quando utilizada na irrigação, ela serve como rota de contaminação de hortaliças e frutas, né? Então, a gente também tem que lembrar desse processo. Sugere-se que seja dada maior atenção à desinfecção de hortaliças, bem como a qualidade da água utilizada para beber e irrigação. Então, essa é uma das questões e dos temas que serão abordados pela próxima colega na parte de boas práticas de manipulação de alimentos. Então, hoje, eu chamei atenção para isso porque é a principal forma, é a mais, que teve um aumento maior nos últimos anos em relação à origem e fonte de infecção dos surtos de toxoplasmose. A patogenia, a maioria das pessoas, então, não vai apresentar sintomas, ou somente sintomas benignos, né, sintomas gerais, uma cefaleia, dor de cabeça, dor de garganta, um aumento de gânglios, uma linfadenite e febre. As variações desse espectro clínico, a gente já comentou, ela se deve a diferenças de virulência entre os diferentes genótipos do toxoplasma, e como a gente viu, a gente tem uma variedade muito grande no hemisfério sul, principalmente no Brasil. A doença vai ser considerada severa, então, quando acomete o materno-fetal, né, a transmissão materno-fetal, a toxoplasmose ocular em adultos imunocompetentes. Então, muitas vezes você detecta a tox somente na fase adulta, né, ela pode ter sido uma manifestação congênita e que vai ser detectada somente na forma adulta. E a neurotoxoplasmose nos imunocomprometidos. O modo de transmissão, então, em geral, relacionado à água e alimentos, verduras e hortaliças, são a ingestão dos oocistos que estão presentes em solo, areia, água e alimentos contaminados, devido a fezes de gatos infectados. A forma é o esporozoíta, né, que participa aí desse ciclo. Já a ingestão de cistos, são aqueles que estão presentes na carne crua ou mal cozida, especialmente carne de porco, carneiro, né? E aí a forma infectante é chamada bradizoíta, ela é menos infectante que a esporozoíta. A forma transplacentária, né, participa da circulação materno-fetal, são os taxoítas, ocorrendo em 40% de fetos de mães que adquiriram a infecção durante a gravidez. Por isso a importância disso no ciclo materno-fetal. A transmissão taxoíta também pode ocorrer raramente em transfusão sanguínea. Então, são modos de transmissão já detectados, porém raros, e não é a forma principal. Então, transfusão sanguínea, transplante de órgãos, inoculação acidental
ou ingestão de leite cru, por exemplo. O período de incubação, como eu falei, vai depender da fonte, né, dessa forma do agente. A ingestão do oocisto em fezes de gato, que é a forma que contamina água, alimentos e solo, ela tem um período de 5 a 20 dias. Já a ingestão de cistos presentes em carne crua ou mal cozida tem um período de incubação maior, como eu falei, a forma aí é o bradizoíta. Então, o tempo entre a ingestão e a manifestação de sintomas, ela vai demorar um pouco mais de 10 a 23 dias. Então, embora surtos provocados por oocistos tenham ocorrido em taxas semelhantes àqueles causados por cistos, né, os primeiros, ou seja, os oocistos, são os que afetam o maior número de pessoas, né? Você abrange, por exemplo, contaminação de água ou verduras e hortaliças. Esta é a forma de infecção que predomina atualmente. Então, a transmissão por ingestão de oocistos presentes em fezes de gato. Contaminação de água, contaminação de alimentos e do solo. Como eu já falei dos aspectos clínicos, a maioria dos indivíduos imunocompetentes vai passar por uma infecção assintomática, 90% das pessoas. De 10 a 20% pode apresentar linfadenopatia bilateral, cervical, axilar, discreta e autolimitada. É uma síndrome febril, né? Ela participa do diagnóstico diferencial de todas as síndromes febris, exantemáticas, com linfadenomegalia, e que a gente pode elencar uma série de outras doenças. Então, é febre, o início, mal-estar, cefaleia, astenia, mialgia, o exantema maculopapular, a odinofagia e papisplenomegalia. Há uma linfocitose atípica, então, pelo hemograma, anemia leve, leucopenia e elevação das enzimas hepáticas, ALT, AST. Pode ter um curso que dura de semanas a meses, às vezes o período de convalescença é grande, mas é autolimitado. Casos graves podem ocorrer com complicações de encefalite, miocardite, pneumonite, só que ocorrem de forma rara, com exceção, claro, nos pacientes imunocomprometidos. Então, aqui a gente retorna nessa definição do surto e a contaminação por água e alimentos. A confirmação de casos de toxoplasmose decorrente de surtos de transmissão por água e alimentos deve ser feita necessariamente por um critério laboratorial específico, seja do doente, seja dos alimentos ou da água, né? E as formas de prevenção são basicamente a promoção de ações de educação e saúde, principalmente mulheres em idade fértil, pessoas com imunidade comprometida. Mas não só isso, né? A própria higiene alimentar, sendo cuidados com os alimentos de origem animal, as carnes, as frutas e verduras, a própria água e o meio ambiente. Então, essas questões de higiene alimentar. Em se tratando da vigilância epidemiológica, a toxoplasmose, ela é de notificação compulsória em 2 situações, 3 eu vou elencar, mas é a toxoplasmose na gestação, né, então a gestante, a congênita e em surtos. Em 2019, né, entrando propriamente no relato da experiência, houve uma notificação ou comunicação de um aumento de casos de toxoplasmose aguda em pacientes imunocompetentes, e que não era de notificação compulsória, mas isso foi decorrente da percepção, então, da assistência de ambulatórios, de hospitais, tanto privados como públicos, que detectaram esse aumento no atendimento de pacientes imunocompetentes. Então, já em janeiro, a gente teve alerta de médicos, infectologistas, atendendo uma gama de casos, e em março também o alerta, além de hospitais, da vigilância laboratorial. Né? Então, através do diagnóstico laboratorial, detectou-se um aumento em laboratórios privados, principalmente na capital, do aumento do IgM reagente para toxoplasmose. Esse aqui é o protocolo que existe atualmente da toxoplasmose gestacional e congênita. O início da investigação epidemiológica, então, foi a recomendação de notificar
estes casos, apesar de não estarem na lista de notificação compulsória, a recomendação da notificação pelos serviços de saúde. Foi feito um alerta, né, justamente para que fossem notificados e houvesse um monitoramento de casos de infecção aguda em imunocompetentes. Objetivos de verificar a magnitude, investigar possíveis fontes e até detectar se estava ocorrendo um surto ou não. Quais foram as fontes de informação? O levantamento da vigilância laboratorial, a gente teve, então, exames positivos, encaminhados principalmente pelos laboratórios, grandes laboratórios privados, que já são parceiros da vigilância em saúde do município, com notificação compulsória né, de exames positivos de doenças e agravos de notificação. Foi feito um formulário para notificação eletrônica a partir de hospitais e serviços de saúde que estivessem atendendo esse tipo de caso. Então, foi feita a recomendação da notificação da tóxico adquirida, imunocompetente, e fazer as notificações nos canais, hoje, que a gente tem de comunicação de agravos emergentes e doenças, que é o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância e Saúde, tanto da capital, né, o e-mail notifica, quanto do estado de São Paulo, que é a central do CVE. Então, a gente trabalha em parceria, divulgamos os alertas para notificação da toxoplasmose no período, né, e com a parceria laboratorial para análises de água e alimentos. Então, foi o Instituto Adolfo Lutz, né, o Centro de Alimentos, a parceria para fazer essa análise a partir da detecção de algumas fontes, que eu vou explicar mais para frente, e, inclusive, a pesquisa de Toxoplasma gondii em água ou alimentos, né, a pesquisa direta de oocistos e a PCR, né, já sendo desenvolvida nesse laboratório. Quais alimentos coletar? Então, nas suspeitas, vegetais folhosos, higienizados e frescos, hortelã, salsinha, coentro, cebolinha, carnes cruas, né, então, especificar origem e água. Né, tinha toda uma metodologia para coleta e análise de água para parasitas. Né. Aqui, só para a gente verificar o aumento de exames positivos pelo laboratório. Né, a gente utilizou o marcador de IgM, reagente, o IgM positivo, e de fevereiro para março houve um aumento muito grande, então nos meses de março a abril, do total de exames positivos IgM, nesse período de 2019. Né, a gente tem uma notificação, então, semanal pelo laboratório, juntando e consolidando os dados por mês. A gente viu, né, são feitos, em média, 12 mil exames por mês, e houve aqui uma positividade aumentada nos meses de março e abril. Também consultamos e acompanhamos os resultados laboratoriais dos principais laboratórios do município de São Paulo. São 5 laboratórios e que fazem aí uma média de 15 mil exames ao mês. Estamos falando em somente exames de toxo, né, só IgM laboratorial, exame laboratorial para toxo, e que em janeiro, fevereiro, março e abril houve um pequeno aumento no mês de abril, mas não correspondeu ao laboratório privado, né, na comparação, né, mas fomos acompanhando, inclusive. E a partir, então, da notificação dos casos pelos serviços detectados, a gente chegou a um número de 184 casos de toxoplasmose aguda adquirida, com IgM reagente 179, 3 PCRs positivos, eram a grande maioria residentes no município de São Paulo e a grande maioria notificados por hospitais privados. Né. As fontes de infecção, a gente detectando, analisando esses casos notificados, a gente chegou a 3 possíveis surtos, 2 de origem alimentar, o estabelecimento A, relacionado a um estabelecimento comercial de alimentos, e o estabelecimento B, também um estabelecimento comercial de alimentos.
Então, a distribuição dos casos no tempo, isso já são os casos confirmados de toxo aguda por mês de sintomas, a gente percebe que março e abril, então, correspondendo à vigilância laboratorial, um aumento de número de casos em março e abril, segundo o início de sintomas. São Paulo, capital, foi a residência, né, mais frequente desses casos, mas na Grande São Paulo também, outros casos também foram detectados nessas notificações. E a distribuição espacial, né, aqui nesse mapa de calor, havia uma concentração desses casos nessa região centro-oeste do município de São Paulo. Né, estão todos a distribuição desses casos, os principais sintomas, febre, mialgia e cefaleia, então, com adenomegalia periférica em menos de metade desses casos, então, uma doença, né, com sintomas gerais, sintomas inespecíficos, febre, mialgia e cefaleia, e alguns casos de complicação, pneumonite, miocardite, meningoencefalite, e também casos de acometimento ocular. A distribuição segundo o sexo e faixa etária, idade, adultos jovens, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Então, a gente chegou a 2 possíveis estabelecimentos que tinham relação com alimentos. O estabelecimento A, um restaurante árabe, no município de São Paulo, né, com 47 dessas pessoas tendo como exposição a esse restaurante, e 35 pessoas relacionadas a uma outra empresa de churrasco delivery, então foi uma fonte pontual numa festa de um condomínio na cidade de Bragança Paulista. Tá? Então, em relação ao estabelecimento A, que é um restaurante de comida árabe em São Paulo, não tinha como a gente saber o N dispostos, o N total, né? Mas a estimativa eram mais de 1.000 refeições servidas nesse período provável de exposição, que é o período que os doentes se alimentaram com a data provável de exposição nesse restaurante. Eram 2 períodos predominantes, no final de fevereiro, início de março, e no final de março e início de abril. 2 períodos pontuais, né, 47 casos, a maioria com laudo confirmatório de exame, e o período de incubação, então, que é importante a gente ver, que foi de 8 dias entre a exposição e o desenvolvimento de sintomas. Né, isso fala a favor e sugere que seja a fonte por oocistos, né? Então, 8 dias, 22 dessas pessoas, o consumo principal era o kebab de falafel vegetariano, e 13 consumiram um especial carne moída, kafta especial. O que eles tinham em comum? Tabule, saladas, as hortaliças, né, que eram produzidas nesses alimentos. Então, a investigação epidemiológica e a análise desses alimentos foram coletados no restaurante e nos seus fornecedores, né? É claro que a investigação quase um mês depois, 2 meses depois, né, o produto que foi oferecido na época da exposição não estava mais disponível. Então, isso é super importante na hora de avaliar os resultados dessas análises. O surto foi confirmado, né, e o que a gente teve de distribuição, então, em 2 pontos específicos do tempo, né, próximos entre si, mas os casos apareceram em momentos pontuais. Mais uma vez, os sinais e sintomas inespecíficos, porém predominantes, febre, cefaleia e mialgia, e principalmente adultos jovens. O estabelecimento B, então, a gente teve um churrasco num momento pontual, com 70 pessoas, né, em Bragança Paulista. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas foi o local de atendimento e notificação desses casos. Uma gama de diagnóstico diferencial foi investigada entre dengue, zika, chikungunya, enterovírus, toxoplasmose, parvovirose,
né, uma doença exantemática febril, uma salmonelose, febre tifoide, enfim. O diagnóstico veio quase 15 dias depois da notificação, ou quase um mês depois da exposição, com os exames de toxoplasmose positivos. O churrasco tinha acontecido por uma empresa de delivery, né? Então, essa empresa, que fica no município de São Paulo, foi também investigada. Então, a gente teve 36 doentes em 70 expostos, o surto foi confirmado e também os alimentos foram coletados nesses distribuidores e em fornecedores. O alimento específico servido no churrasco também não foi possível ser coletado, né? Muito tempo depois já tinha passado. Então, aqui a gente tem a distribuição dos casos no tempo, pelo início de sintomas, realmente pontual, e a partir da data da festa, a gente teve um período de incubação bem curto, de 5 dias, certo? Também chamando atenção para a forma de transmissão, os cistos, tá? Nesse churrasco, foi possível a gente executar um estudo de coorte retrospectivo, apontando os itens do cardápio e perguntando para essas pessoas que participaram do churrasco, eram 45 itens no cardápio desse churrasco, né? Então, a gente teve aí, das 70 pessoas, 24 responderam o questionário, né? Também devido ao o tempo passado, enfim, a memória, né? Existe um viés de memória das pessoas para responder o que comeram, o que não comeram, porém, dos 45 itens, a gente chegou a 4 possíveis alimentos associados pelo estudo epidemiológico, né? Entre eles englobando, sim, verduras e hortaliças, como batatinha, vinagrete, maionese de legumes, que foram os que que apresentaram risco e significância estatística. As ações de vigilância em saúde, então, foi a inspeção em todos os estabelecimentos envolvidos, assim como seus fornecedores e distribuidores, e a análise, né, dos alimentos envolvidos, não os próprios da exposição, mas os alimentos que foram detectados nesses estabelecimentos, à época da investigação, e não da época da exposição. Por isso que tinha que ficar bem claro, né? O que foi detectado no exame microbiológico, principalmente no tabule pronto para consumo desse restaurante, né? Os coliformes termotolerantes, que a gente sabe que são coliformes fecais, né, na detecção de alimentos, e também na cafta crua, da carne moída crua, né? A pesquisa de toxoplasmose foi negativa em todas as amostras coletadas, seja alimento, seja água, né? E aí a gente tem depois umas conclusões em relação a isso. Houve uma ação preventiva no CEAGESP de São Paulo. Por quê? Houve uma confluência de fonte de fornecedores, né, especificamente do CEAGESP. Então, ambos os estabelecimentos adquiriam suas hortaliças e verduras desse complexo, né, de abastecimento que é o CEAGESP. Houve, então, uma ação específica com inspeção de alimentos nos box relacionados, né, com coleta de amostras de alimentos para pesquisa de toxoplasmose, uma visita zoossanitária também envolveu o DVZ nessa ação preventiva, e a parte de gerenciamento de resíduos, né, principalmente o lixo após cada dia, né, que gera. Então, a vigilância em saúde ambiental também participou disso, foi uma grande ação preventiva. Aqui ficou um slide bastante poluído, mas são conclusões que a gente considera importantes, né? A fonte foi encontrada? Não, a fonte não foi determinada, mas há bastante suspeitas e indicações de onde a gente poderia ter essa fonte específica. Confirmou-se os 2 surtos de provável fonte alimentar, né? Houve essa confirmação, o período de incubação curto,
de 5 a 8 dias, sugere a ingestão de oocistos eliminados em fezes de gatos, então, e não sugere a contaminação por carne contaminada com cisto, então isso já é um ponto que deve ser levado em conta, não sugere a transmissão por cisto, então, porque o período teria que ser mais prolongado. E quando há contaminação de algum recurso hídrico ou alimento, o surto costuma estar limitado no tempo, exatamente como aconteceu aqui. Né? Uma vez consumido esse alimento ou essa água que estivessem contaminadas, após isso as infecções cessam. E foi exatamente isso que ocorreu. Então, o que sugere? A maior probabilidade é a contaminação de vegetais e hortaliças. Né? A busca de rastreabilidade de possíveis distribuidores e fornecedores no CEAGESP foi muito difícil, né? Eu vou até dizer que foi impossível localizar um único fornecedor para esses 2 boxes específicos, né? Isso inviabilizou o rastreamento até o plantio, vamos dizer assim, né? Qual é a horta da onde veio essas hortaliças. Isso não foi possível, mas há suspeitas, né? Pequenos produtores de hortaliças no município, na Grande São Paulo, as próprias hortaliças in natura, em Cotia havia um fornecedor também. E a pesquisa de Toxoplasma gondii nos alimentos negativa, na verdade, não exclui, né, a contaminação pontual na época, devido ao tempo decorrido entre a exposição e a coleta desses alimentos. Né? Não foram testados os alimentos propriamente da exposição, e sim outros alimentos que também eram comercializados à época da investigação. A carne contaminada, então, é uma baixa probabilidade de que tenha participado ou envolvida nesses surtos, o período de incubação seria maior. A outra questão que exclui seriam os grandes fornecedores das carnes, tanto utilizadas no churrasco como a carne utilizada para a produção do CAFTA. Então, são grandes fornecedores, isso teria uma repercussão maior, né, tanto no estado quanto a nível de país, né, a gente teria um impacto maior se tivesse uma contaminação, e a pesquisa também de tóxico foi negativa nesses alimentos cárneos, né, não houve, uma coisa importante, né, não houve registro de novos casos com data de consumo posterior ao início dessas ações de investigação e de vigilância, então houve uma limitação do surto no tempo, e que sugere, sim, uma contaminação pontual de algum recurso alimentar, hortaliça, né? A gente apostou no cheiro verde, na salsinha, no coentro, em hortelã, algum desses com contaminação pontual de algum fornecedor, pequeno produtor, que pontualmente tenha havido essa contaminação. Tá? E que, uma vez consumidos, houve, então, a cessação dessas infecções. Então, estudar um surto de toxoplasmose é muito difícil, se for alimentar, mais difícil ainda, porque o alimento ingerido dias antes, né, na exposição, a fonte nunca vai ser encontrada, né? A gente pode ter suposições disso. Portanto, as causas são quase sempre especulativas. Claro, a gente faz estudos, faz investigação, e tem várias hipóteses para isso, e as medidas de prevenção são colocadas para posteriormente avaliar esse impacto. A gente não teve nenhum outro surto após março e abril de 2019, no município de São Paulo. Então, eu queria agradecer a colaboração nessa investigação. A gente envolve divisão de vigilância epidemiológica, divisão de vigilância saúde ambiental, divisão de vigilância de produtos e serviços de interesse à saúde, o núcleo de vigilância de alimentos, né, as divisões regionais de vigilância em saúde, que participaram na parte da inspeção dos estabelecimentos localizados nas suas regiões, a divisão de vigilância zoonoses, o laboratório de controle de qualidade da própria divisão de vigilância sanitária, né, da Covisa, o núcleo o centro de alimentos do Instituto Adolfo Lutz, a divisão de doenças de transmissão hídrica alimentar do CVE,
a Central Cieves do CVE e os parceiros das universidades também que nos ajudaram, a Unifesp, a disciplina de oftalmologia, né, principalmente na condução de casos com acometimento ocular. Né. Então, foi uma grande experiência no que diz respeito a uma investigação de vigilância integrada, né, da saúde, e com todos os seus parceiros e todos os seus elementos compartilhando essa experiência. Né. Então, eu acho que é um aprendizado a questão da vigilância em saúde. Esse é um exemplo disso, eu acho que é por isso que eu trouxe para compartilhar com vocês essa experiência, esse aprendizado. Acho que esse era o último slide, enfim, né, tinha alguns slides extras, mas eu acho que eu vou finalizar aqui. Muito obrigada. Obrigado, doutora Geraldine, em nome da comissão organizadora, pela excelente exposição. Vamos dar início, então, à segunda palestra sobre vigilância sanitária e as boas práticas de fabricação de alimentos, como a produção de TTAs, com a doutora Márcia Abrão. Doutora Márcia Abrão Silva Ferreira, ela é farmacêutica, bioquímica, de alimentos, formada pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, tem especialização em vigilância sanitária de alimentos pela Faculdade de Saúde Pública da USP, aprimoramento profissional em Direito Sanitário também pela Faculdade de Saúde Pública da USP, analista em saúde do Núcleo de Vigilância de Alimentos, Covisa, da Prefeitura Municipal de São Paulo, e assistência técnica de pesquisa do Instituto Biológico. Doutora Márcia, muito obrigado também pela sua participação nesse evento e desejamos uma boa palestra. Muito obrigada. Bom dia, e queria agradecer o convite. Bom dia a todos. Vou fazer, então, um breve relato sobre as ações de vigilância, como detenção das boas práticas, como detenção das doenças transmitidas por alimentos, e repetir um pouco o que a doutora Geraldine alguns conceitos que ela já expôs, mas que são de grande importância, como prevenção das DTAs. Enfatizar o conceito de vigilância sanitária, né, que foi definida pela Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, que é conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, que definiu o SUS e define a vigilância sanitária como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir os riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde. Esse conceito é muito importante, porque pela primeira vez introduz o conceito de risco e confere um caráter completo às ações de vigilância, né? Levando em conta os aspectos econômicos, de mercado e de consumo também. Lembrando que a vigilância sanitária, ela está a nível federal, ela é coordenada pela Anvisa e integram esse sistema as vigilâncias estaduais e municipais. Essa ação, ela é conjunta, não existe relação de subordinação entre esses entes participativos. O que existe é a definição de responsabilidades e competência para cada ente. O que a gente vê ultimamente é uma confusão entre esses entes, né? Por exemplo, quando se faz uma denúncia com relação à qualidade higiênico-sanitária de um restaurante, por exemplo, para a Anvisa, querendo que a Anvisa faça essa inspeção, quando, na verdade, a inspeção é feita a nível municipal, né, onde está o consumidor e onde se localiza o estabelecimento. Aqui em São Paulo, como é que funciona as ações de vigilância? Desde agosto do ano passado, de 2020, o prefeito reorganizou a Secretaria Municipal de Saúde. Então, as ações de vigilância são feitas pelas UVs, unidades de vigilância, que estão distribuídas no território. A Covisa, o núcleo de vigilância da Covisa, ele era responsável pelas ações de média complexidade, que agora ficou para as ações das unidades de vigilância distribuídas no município. E a Covisa, então, coube
as ações de fiscalização, quando precisa de uma interferência mais contundente, de apoio ao pessoal das UVs, e coordenar esse sistema, além de planejar e desenvolver projetos e programas que gerenciem esses riscos que estão associados à produção, comercialização e consumo de produtos de interesse à saúde. Então, a ação de vigilância sanitária, principalmente na área de alimentos, ela está associada ao risco, que é a probabilidade de que um evento ocorra. O risco, segundo o Códex Alimentários, o Códex ele é um conjunto de padrões reconhecidos internacionalmente, foi criado pela FAO e OMS em 1963. O Códex define o risco como a função da probabilidade de um efeito nocivo para a saúde e da gravidade desse efeito como consequência de um perigo ou perigo nos alimentos. Então, o risco à saúde em alimentos está intrinsecamente ligado à inocuidade desses alimentos. Então, a inocuidade é a ausência de perigos físicos, químicos ou biológicos, ou que esses perigos estejam em quantidades baixas para que não ocorra, né, um dano à saúde. É importante salientar a diferença entre segurança alimentar e segurança dos alimentos, porque esses conceitos são muito confundidos na área de alimentos. Infelizmente, a gente tem ouvido mais o termo de segurança alimentar ultimamente, por conta do aumento da fome no país. E a segurança alimentar está ligada à política de governo, né, de acessibilidade ao alimento em quantidade e qualidade significativa. Enquanto que a segurança dos alimentos, ela é um termo, vem de um termo em inglês, food safety, que está ligado à produção de alimento seguro, a qualidade do alimento, a inocuidade deles através das boas práticas de fabricação. De acordo com a ONU, a OMS, a gente tem dados que dizem que pelo menos 600 milhões de pessoas no mundo adoecem por doenças transmitidas por alimentos e 420 mil morrem após ingerir os alimentos contaminados. E as crianças com menos de 5 anos representam a maioria desses casos. E o impacto dessas doenças para o sistema de saúde, ele é similar como doenças da malária, tuberculose e AIDS. Os fatores que influenciam, né, no crescimento na DTA, a qualidade do alimento, ela é inversamente proporcional à DTA, né? Então, os fatores que influenciam nessa relação são o crescimento da população urbana, grupos populacionais vulneráveis mais expostos, o maior uso de conservantes e aditivos nos alimentos, a deficiência no controle de qualidade dos alimentos produzidos em larga escala, a maior exposição dos alimentos prontos para consumo em vias públicas, as chamadas comidas de rua, e o maior consumo de fast food. Conceito de DTA, né, vou repetir aqui, que é a síndrome geralmente constituída de anorexia, náusea, vômito, diarreia, acompanhado ou não de febre, relacionada à ingestão de alimentos ou água contaminados. Nem sempre esses sintomas, geralmente são esses sintomas, mas podem aparecer outras manifestações que incluem fígados, rins, sistema nervoso central. Como exemplo, a gente tem aquele caso do dietileno glicol, da intoxicação por dietileno glicol das cervejas no Mato Grosso. É importante, então, também colocar a definição de toxinfecção, que é causada pela ingestão do alimento contaminado, com micro-organismos que vão produzir e liberar as toxinas após a ingestão. E a infecção, que é decorrente da ingestão e posterior multiplicação do patógeno no intestino, com a invasão da mucosa e penetração de tecidos. E a intoxicação, que é causada pela ingestão de agente químico ou a toxina, já produzida durante a proliferação no alimento. Então, a gente tem essas 3 diferenciações da intoxicação ou da doença transmitida por alimento. No site do Ministério da Saúde, da Vigilância Epidemiológica, a gente tem um histórico das DTAs no Brasil entre 2009 e 2018. O que se verifica nesses dados é que, em média, tem 700 surtos por ano no país, com, em média, também 13 mil doentes expostos, com um número médio de 10 óbitos anuais. Lembrando
que esses números, eles são subnotificados, né? Existe uma subnotificação a nível mundial, porque os sintomas da DPA normalmente não são muito claros ou são confundidos com outras doenças. E não existe o hábito de se notificar as doenças transmitidas por alimento. Aqui no município de São Paulo, a gente também tem os dados compilados pela Vigilância Epidemiológica, e esses dados podem ser vistos na página da Covisa, da Vigilância Epidemiológica, dados de 2007 a 2021. 2020 e 2021, esses dados são muito baixos, possivelmente por conta da Covid, e o que se verifica aqui, por exemplo, em 2019, é que houve 64 notificações de surtos, com 1.348 doentes envolvidos. A distribuição desses surtos por local de ocorrência se dá mais ou menos assim. Na residência das pessoas, 36,9% dos casos dessas doenças se dá, então, por ausência de manipulação ou de controle na própria residência. Nos restaurantes e padarias, 15,8%. Outras instituições, 11,6%. Essas outras incluem alojamentos, trabalhos, etc. Creche e escola, 9%. Eventos são responsáveis por 5,6% dos casos. E quais são os alimentos incriminados nessas doenças, né, nesses surtos? Os chamados alimentos mistos, que são compostos de um ou mais ingredientes e envolvem mais de uma etapa na fabricação. São responsáveis por 25,5% dos casos, como estrogonofe, lasanha, por exemplo. A água é responsável por 21,2% dos casos de surto. Carne bovina e de frango, 8,9%. Leite e derivados, principalmente o queijo fresco, 7,9%. Ovos e derivados de ovos, 5,6%. Aqui está incluída a famosa maionese. Quais é a origem dessas doenças, né? Quais são os possíveis agentes etiológicos que podem dar origem a essas doenças? Ele pode ter origem química ou microbiológica, e o quadro clínico vai variar de acordo com o agente envolvido. Os de origem química, eles podem aparecer de modo natural ou resultar da incorporação acidental ou intencional em qualquer etapa da cadeia alimentar. A gente tem, por exemplo, os agrotóxicos, incluindo aí os pesticidas e os fungicidas, os mariscos, camarões, que têm as toxinas naturais desses alimentos, as aflatoxinas, que são toxinas produzidas por alguma espécie de fungos, de alguns cereais, normalmente no amendoim, e o uso de antibióticos e hormônios na agropecuária, de modo indiscriminado, então aumenta a probabilidade de contaminação química. Temos também, como origem química, os corantes usados nas indústrias, né, alguns como exemplo de aditivo, os metais pesados, chumbo, mercúrio e cádmio, e semana passada eu acho que a gente teve uma notícia de aumento do chumbo em alguns peixes por conta do garimpo, né, que tem aumentado significativamente, principalmente na região norte, e os metais pesados também vão contaminar a água de consumo, além dos produtos químicos que, como detergente e lubrificante, que podem ter a sua contaminação acidental ou intencional. A contaminação acidental, a gente lembra do todinho, que teve a linha de produção contaminada por conta da lavagem dos equipamentos, né? E os agentes de origem microbiológica ou parasitária, eles podem ser de dois tipos. Endógeno, quando o alimento já vem da origem, né, contaminado, aí a gente tem os casos de zoonose, teníase, cisticercose, tuberculose, brucelose e a toxoplasmose, e de origem exógena, quando o alimento é contaminado por agentes patogênicos durante o processo produtivo, do campo à mesa. E a proporção desses agentes no Brasil é assim, a maioria não é identificado porque normalmente não se faz a
a notificação e não se identifica. Mas os campeões são as bactérias, 89,3%, entre elas a E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, coliforme e Clostridium perfringens. Os vírus são responsáveis por 7,7% dos casos, entre eles o rotavírus e o norovírus. Os agentes químicos, 1,8%, e os protozoários, 1,2% dos casos. As principais bactérias envolvidas em surtos, a campeã é a Salmonella, que causa infecção, ela é prevalente do trato gastrointestinal de aves. A temperatura de multiplicação e crescimento dela é de 7 a 49 graus e meio. A ótima é 37, o período de incubação médio, 18 horas, mas os sintomas podem aparecer em até 6 horas. Os alimentos envolvidos são produtos lácteos, leites e queijos cremosos, ovos, pudim, gemados, maionese e as carnes, em geral, e os derivados de carne. Escherichia coli também causa infecção, presente normalmente no intestino de animais e de humanos. Temperatura de crescimento também entre 7 e 49 graus e meio, sendo a ótima 37. E os alimentos envolvidos, água contaminada, produtos vegetais e animais consumidos crus ou mal cozidos. A Escherichia coli, normalmente, como ela é presente no intestino de animais, ela contamina a carcaça dos animais no abate. Então, a ausência de boas práticas de manipulação no abate acaba contaminando a carcaça e causando a doença. Staphylococcus aureus também causa intoxicação. Habitante usual da pele, membrana mucosa do trato respiratório superior e intestino humano. Temperatura de crescimento entre 7 e 49 graus e meio, ótima 37. E produz a enterotoxina entre 10 e 48. Como ele é habitante usual da pele, membrana e mucosa, normalmente a ausência de boas práticas de higiene do manipulador é o que influencia a contaminação dos alimentos. Então, os produtos envolvidos de origem animal, mal cozidos ou mal refrigerados, carnes bovinas, frangos e peixes, produtos lácteos, embutidos, cremes de ovos, e todos aqueles manipulados por portadores do patógeno sem a devida higiene necessária. O Bacillus cereus causa intoxicação, a temperatura de crescimento entre 4 e 55 graus, a enterotoxina cresce entre 12 e 37. Ele é amplamente distribuído na natureza, encontrado em produtos de origem vegetal, animal, solo e água. Por esse motivo, ele é encontrado, ele tem uma afinidade por cereais amiláceos, principalmente no arroz, e massas, bolos, né? O hábito da gente cozinhar o arroz na hora do almoço e pôr na geladeira só na hora do jantar e ficar esse período todo na temperatura ótima de crescimento do bacilo é o que causa essa infecção. Então, o arroz, ele é o campeão de transmissão de doença através do Bacillus cereus. Entre os vírus, a gente tem o rotavírus e o norovírus. Os dois são transmitidos por água e alimentos contaminados. O rotavírus, ele acomete principalmente as crianças menores de 5 anos. E o norovírus, principalmente os adultos. A fonte, água poluída e falta de boas práticas de fabricação dos dois. Então, a gente percebe que a temperatura, ela é um grande influenciador do crescimento de bactéria que vai causar a doença, né, transmitida por alimentos. E existe a chamada zona de perigo, que é a temperatura entre 5 e 60 graus, que favorece a multiplicação dos micro-organismos. Então, o controle da temperatura, ele é fundamental na prevenção de doença transmitida por alimento. Então, a gente percebe que os fatores predisponentes para o surto, em primeiro lugar, é a refrigeração inadequada, as mãos contaminadas, então a ausência de higiene do manipulador e o preparo inadequado dos alimentos. Então, aí vai envolver a ausência de boas práticas, equipamentos, utensílios, contaminação cruzada. E quais são as ferramentas que a vigilância sanitária utiliza para conter essas doenças transmitidas por alimentos, né? Em primeiro lugar, é a educação e orientação e vigilância. A gente exige que o manipulador
faço o curso de boas práticas de manipulação e a gente tenta orientar nas inspeções sanitárias que a gente faz. E a inspeção é a outra ferramenta que a gente utiliza para conter as doenças. Essa inspeção, ela está baseada em 3 princípios fundamentais. Então, a gente faz, primeiro, a avaliação do risco, né, que que a gente já comentou inicialmente, sempre através do princípio da precaução. E o princípio da precaução se baseia na ameaça do risco provocar danos graves ou irreversíveis. Então, a gente sempre faz essa avaliação. Verifica-se também as boas práticas de fabricação, que é um conjunto de medidas que garantem a qualidade sanitária e a conformidade dos produtos, de acordo com regulamentos técnicos específicos. A gente utiliza como ferramentas normas e legislações para que sejam seguidas as boas práticas de fabricação. E o APPCC, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle. O APPCC ele é um sistema de gestão e controle de qualidade que tem como base a análise de modos e efeitos de falha. Ele vai observar em cada etapa do processo aquilo que pode dar errado, junto com prováveis causas e efeitos, então estabelecendo mecanismos de controle. Com essas 3 ferramentas, a gente consegue fazer uma análise do processo produtivo, de qual é a etapa que pode estar mais crítica no processo, que pode ocasionar um risco, um dano ao consumidor, e fazer a intervenção nesse processo. Então, para se ter um alimento seguro, o que a gente verifica? É preciso padronizar e controlar os processos de produção e ter adequações das condições sanitárias. Essa padronização vem através de documentação e controle mesmo, né? Da higienização das instalações, equipamentos e utensílios, do controle da potabilidade da água, que é utilizada na fabricação dos alimentos, higiene e saúde dos manipuladores, o manejo dos resíduos é muito importante, manutenção preventiva e calibração dos equipamentos, porque os equipamentos utilizados como balança, termômetro, tem que estar calibrado e tem que ter manutenção, o controle integrado dos vetores e a seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens. A gente exige também que o manipulador de alimentos, ou e as empresas, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, que as pessoas envolvidas, elas tenham conhecimento das boas práticas de manipulação. É fundamental para que isso aconteça, dentro de uma indústria ou de um restaurante, por exemplo. Esse manual que está aqui na apresentação, ele pode ser baixado no site da Covisa, dentro da área de alimentos, ele está disponível em PDF. Ele destaca a importância das boas práticas e a manipulação segura dos alimentos. Ele fala um pouco sobre a contaminação, quais são os micro-organismos envolvidos, os cuidados que o funcionário deve ter, desde a higiene pessoal, saúde e o treinamento, a importância do treinamento que ele deve ter no processo produtivo, a importância do termômetro, como usar um termômetro, em quais etapas deve-se medir a temperatura dos alimentos para evitar a contaminação, e as boas práticas das compras até o consumo. Então, verificar a qualidade da matéria-prima, ter sempre a rastreabilidade dessa matéria-prima, condições de transporte e o recebimento dos alimentos, a rotulagem dos alimentos embalados, o armazenamento e o preparo do alimento. Aqui também a gente verifica o manual também contempla e a gente exige também que a empresa tenha condições de saneamento de água, higienização das instalações, equipamentos móveis e utensílios, o controle integrado de pragas e o acondicionamento e destino correto do resíduo. Com relação a edificações e as instalações, a estrutura tem que estar de acordo, sem a presença de residência ou comunicação direta com outros estabelecimentos. E esse manual também dá a importância do manual de boas práticas e os POPs, ensina como fazer os POPs, a ter os controles corretos na fabricação do alimento. No site da prefeitura, a gente enfatiza também a importância do curso
E tem um link que remete ao curso online de boas práticas de manipulação de alimentos. O curso era, antigamente, antes da pandemia, era dado pelas UVs, agora ele está sendo online, então tem aqui o link para o curso, que vai remeter direto ao ENAP, ele tem essa carinha. E aqui são as normas e legislações de apoio que a gente da vigilância utiliza para fazer a fiscalização e que a gente tenta dar conhecimento à empresa, ao estabelecimento, para que cumpram essas regras que estão aí descritas. Uma das legislações é a RDC 275, de outubro de 2002, que dispõe sobre o regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados. Normalmente, essa legislação é utilizada para a indústria, ela tem um checklist que contempla todos os POPs que são necessários, né, que já foram ditos anteriormente. A Portaria Municipal 2619 de 2011, que é uma portaria municipal, e ela é bastante abrangente com relação às boas práticas de manipulação. Ela é usada não só para o varejo, como também para a indústria, porque ela contempla vários itens, inclusive de controle de qualidade, que prevê a rastreabilidade do produto, que facilita na hora de um surto, por exemplo, né, que a doutora Geraldine falou da dificuldade de rastrear os vegetais dentro do CEAGESP, né, então a gente enfatiza a importância de se ter um controle da matéria-prima, e esse regulamento, ele dá um panorama bom de como a pessoa pode fazer o controle da sua matéria-prima e rastreabilidade. E a gente utiliza também outras legislações específicas para a categoria de alimentos. Se, por exemplo, a gente vai fazer inspeção numa indústria de sorvete, tem uma legislação específica para sorvete. De conserva, tem outra para conserva. Então, essas legislações específicas, elas são complementares às duas outras que a gente utiliza. Então, por exemplo, se é notificado um caso de surto, né, no município, se a vigilância suspeita da ocorrência de um surto e comunica à vigilância sanitária, o que a gente faz? Inicialmente, a gente faz um planejamento do conjunto das ações que vão ser executadas, e a equipe de vigilância, então, vai verificar em loco quais são os fatores de risco, baseado, então, nas boas práticas de fabricação e o APPCC. Então, vai fazer a avaliação das boas práticas e apontar, então, os pontos possíveis de contaminação e intervir aí nesses pontos. A intervenção, normalmente, ela é feita com inutilização de produto, orientação e até interdição do estabelecimento. Então, quais são os fatores que influenciam na contaminação dos alimentos? Principalmente, matérias-primas e ingredientes crus contaminados, o manipulador infectado, as práticas inadequadas de manipulação, limpeza e desinfecção deficiente dos equipamentos, os alimentos sem procedência, alimentos elaborados contaminados, recipientes tóxicos, aditivos acidentais e intencionais, aquecimento, cocção e reaquecimento insuficiente e o saneamento deficiente. E os fatores que influenciam na sobrevivência dos agentes patogênicos, principalmente a temperatura de produção e armazenamento desse alimento. Então, cabe a nós, né, na inspeção sanitária, verificar as situações e condições da conservação e higiene das instalações, então, dos locais onde ocorre a produção, o armazenamento, transporte, comercialização e consumo desses alimentos, as condições do vestuário, asseio pessoal, hábitos higiênicos e o estado de saúde dos manipuladores, os cuidados com relação à matéria-prima, insumo, inclusive a água, os cuidados no fluxo de produção e o controle do produto final, que envolve a embalagem, o armazenamento, o transporte e as condições de comercialização. Todos esses aspectos são abordados numa inspeção sanitária. A gente percebe também que a responsabilidade pela contenção das doenças transmitidas por alimentos, ela é compartilhada. Cabe ao poder público
autoridade sanitária, no caso, o monitoramento da qualidade dos produtos, intervindo por meio de regulamentos técnicos e inspeções. Às indústrias e ao comércio, cabe fornecer alimentos de qualidade garantida, treinar seus profissionais e garantir a higiene, a segurança higiênico-sanitária em todas as etapas. E ao consumidor, cabe desempenhar a prática segura de alimentação, dentro do domicílio e fora dele, principalmente dentro do domicílio, que a gente viu que é o maior local onde causam as doenças, né? Pois bem, então, conhecendo as características do processo de fabricação do alimento, controlando e monitorando as possíveis causas de falha, é possível atuar de modo a impedir ou dificultar a chegada e o crescimento das bactérias ou outro contaminante no preparo dos alimentos. Lembrando aqui o vírus da Covid, né? Isso aqui é só uma lembrança, já que a gente está falando de vírus, bactéria que contaminam o alimento, a gente pode ficar tranquilo que estudos já demonstraram que, mesmo que um alimento seja contaminado pelo vírus, é insignificante a possibilidade da carga viral aumentar nesse ambiente, né? O que a gente tem que manter? A adoção das boas práticas de fabricação e medidas preventivas de higiene dos consumidores, para assegurar um risco baixo de que esse alimento possa ser contaminado pelo vírus da Covid. Eu coloquei aqui algumas fotos ilustrativas de experiência das nossas inspeções, de ausência de controle de boas práticas. Aqui, por exemplo, a gente tem um equipamento de refrigeração que não vai manter a temperatura nunca desse produto. Aqui era um local de abate clandestino, então essas carnes estão sem identificação, né, de quando foi abatida, de procedência e etc. Aqui é um exemplo de contaminação cruzada, onde o manipulador está aqui junto com um monte de louça suja, e o que pode vir a contaminar o alimento que ela está manipulando ali. Aqui é um local de guarda de pertence de funcionário, né? Se o local é assim, então a gente já imagina as condições de higiene do próprio manipulador. Aqui uma área de resíduo, né? Acondicionado de forma completamente irregular. Esse local é de produção de produtos de milho, pamonha, curau, né? Essas eram as condições do local. Esse é o produto. Aqui é condições também de armazenamento no equipamento de refrigeração, com produto sem a devida proteção, mistura de categorias, a gente chama de mistura de categorias de produto amiláceo com produto cru, né, sem a devida proteção, então aí também o risco de contaminação cruzada é muito grande. Esse é um equipamento mal higienizado, né, e que vai contaminar os produtos que vêm depois. Aqui era a produção de massa. Aqui um distribuidor de carne, que estava carregando as peças nos caminhões. Então, a gente vê aqui o chão de terra batida, a hora que o caminhão encosta e sai, a chance de contaminação física do produto é muito grande, além do que o produto fica exposto à temperatura ambiente por um bom tempo, né? Esse local era de armazenamento de grãos e condimentos, com muitos gatos, né? Então, muitos gatos, a gente também sabe que a presença de roedores ali é certeira. Então, os gatos andavam livremente entre as sacarias, e então a gente não pode constatar que a qualidade desse produto seja isenta de contaminante, né? É isso. É um breve tempo para a gente explanar uma experiência grande, mas eu agradeço aqui a apresentação. Ok. Obrigado, doutora Márcia, pela excelente explanação do seu tema, e agradecemos mais uma vez aí a sua participação no evento. Bom, agora vamos ver se tem algumas perguntas. Gladson. Paulo, tenho perguntas, não temos muitas. Nós temos uma pergunta da Mirelle Santos. Isso.
ela não identificou a procedência de onde ela está, se é de UBS ou não, mas a pergunta é a seguinte: será que profissionais das unidades básicas de saúde estão bem orientados e conscientes sobre esse processo, esse protocolo de toxoplasmose, principalmente nos municípios do interior? Né? Ela está questionando essa questão do protocolo relativo à toxoplasmose, se o pessoal está bem orientado, os profissionais, como é que é essa situação? Principalmente nas unidades básicas do interior. É a questão que ela deixa, eu deixo para as duas palestrantes responderem. E só dizer que temos participação de uma pessoa, Cláudia Estela Pietro Mulatieri, de Riviera, no Uruguai. Então, a gente está chegando longe com o nosso ciclo de palestra. Estamos chegando no Uruguai já. Legal, legal. Então, a pergunta que ficou é essa, a questão da protocolo, né? Os profissionais estão bem orientados nas unidades básicas de saúde. Como é que está isso? Bom, posso começar respondendo, então? A questão do protocolo da toxoplasmose, né, ela é doença, como eu falei na apresentação, ela é uma doença de notificação compulsória em dois eventos principais, que é a toxoplasmose em gestante e a toxoplasmose congênita. É um agravo que, com certeza, ele é integrado com atenção básica, né, com atenção primária, ou seja, deveria ser de conhecimento também das unidades básicas, isso é notificação compulsória nacional, tá? Então, seja interior, seja capital, claro que vai depender aí do grau de vigilância, integração da atenção básica, de todas essas questões do protocolo. Eu posso dizer aqui pela capital, né, a área técnica envolvida neste protocolo, junto com a saúde da mulher, saúde da criança, que é aqui da atenção básica da SMS, Secretaria Municipal de Saúde, é a área de zoonoses aqui da Divisão de Vigilância Epidemiológica, que acompanham e fazem esse protocolo integrado com a saúde da criança e saúde da mulher, né? Então, isso é recente, não vou dizer que já é de muito tempo, mas é uma integração recente, e as diretrizes desse protocolo, pelo próprio nível nacional, também são recentes, né? Então, se as unidades não estão sabendo, procurem com suas supervisões técnicas, né, de saúde, as vigilâncias em saúde, as UVs, unidades de vigilância em saúde, e o nível central, que aqui é a Covisa, né, a gente também fica à disposição para qualquer dúvida que puder sanar, né? Então, pela capital, a gente tem todos os níveis hierárquicos aí, capilarizado, né? Unidades de vigilância em saúde, supervisões técnicas, unidades básicas, né? Então, isso está integrado, e se tiver qualquer dúvida, a gente fica à disposição aqui para orientar, direcionar essas questões, tá? Eu quero também salientar e complementar que, com essa descentralização que houve no ano passado, a gente da Covisa, então, está à disposição para fazer essas orientações para os técnicos das UVs, né, que eu falo com relação ao município, para qualquer dificuldade que tenha, ou qualquer apoio que precisar nas ações de vigilância ou nas ações de intervenção que precisam ser feitas dentro de uma inspeção sanitária ou numa detecção ou suspeita de surto que ia acontecer no município. Eu tenho uma pergunta. Só posso Geraldine complementar? Só vou complementar, doutor Paulo. Sim. Sim. Eu não falei a parte principal, que seria surto, né? Surtos, de qualquer origem, elas são de notificação compulsória também. Então, as unidades têm que, ao detectar, ao ter uma suspeita de surto, de diarreia, surto alimentar, um surto, enfim, síndrome gripal, que hoje a gente tem, né, muitos surtos de Covid, os surtos são de notificação compulsória imediata para a unidade de vigilância em saúde de referência da sua unidade, né? Então, em termos de surtos de toxoplasmose, então a condução vai ser pela vigilância das DTAs, né? Não fica com a zoonose, a gente faz essa parte aqui na Covisa, principalmente tem uma equipe de DTA
de vigilância de DTA, e a gente orienta a UVES, né, orienta as unidades para essa investigação. São raros os surtos, tanto que o relato de experiência foi um dos eventos que a gente teve ao longo dos anos aí da prática de DTA, então, felizmente, né, são raros ao ser detectados, mas a grande maioria dos outros surtos diarreicos, de toxinfecção, de intoxicação alimentar, salmonela, eles são bastante comuns e a gente vem conduzindo isso em parceria com os UVES e as unidades. Doutora Geraldine? Então, sim, pode falar. Numa das apresentações, dos mapas que você colocou nos seus, apresentou, acho que é número de casos de toxoplasmose na zona oeste de São Paulo, onde é aquela concentração. Esse número se dá devido ao que a população canina ser muito alta, de gatos? Como é que você explica? O mapa ele é feito com os casos por local de residência das pessoas, né? Coincidentemente, eu acho que não é coincidência, eles frequentavam esse restaurante que fica nessa região. Tá? Então, a localização chamou atenção para uma fonte que poderia estar na região. Além, um público, né, diferenciado, foi o que a gente detectou. Os exames vieram de laboratórios privados, na sua maioria, com essa fonte de um estabelecimento comercial de alimentos que ficava nesta região. Então, isso que chamou a atenção, né, a região de moradia e a região do estabelecimento. Né? Então, o mapa fez a gente focar, né, nessa região que seria a provável fonte, e eles tinham esse ponto em comum, ter se alimentado desse... É claro que teve gente de municípios vizinhos que estiveram nesse restaurante, ok, mas a maioria era da região próxima, tá? Não foi avaliada a questão de população canina ou felina nessa região. Tem alguma outra aí, Gladson? Não chegou nenhuma. Muitos agradecimentos e o pessoal parabenizando a qualidade das palestras e do evento, e agradecendo bastante. Mas eu tenho uma participação para fazer em relação a essa questão das DTAs. Elas acontecem em muitas ocasiões em surtos, não é? Nós temos uma nova realidade que se avizinha aqui no município de São Paulo, assim como em outras cidades, inclusive aqui na Grande São Paulo, né? Que é a questão da possibilidade ou do risco de doença de Chagas aguda. Eu já falei isso antes. E nós sabemos que a doença de Chagas ela é muito associada à área rural, a transmissão vetorial em áreas rurais, devido às condições, na fisiologia toda que compõe ou que está no contexto dessa transmissão. E nós temos, de alguns anos para cá, verificado a presença especialmente de um barbeiro da espécie Clostridium ligistris, muito presente na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo. Grande parte dessa população de barbeiros é infectado com Trypanosoma cruzi. E animais silvestres, que também estão albergados aqui nos arredores, nos fragmentos de mata. Pesquisa que foi realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, no Parque do Estado, onde fica o zoológico, também dando conta da presença de animais, tanto de cativeiro quanto animais silvestres, e mesmo esse vetor, o Clostridium ligistris, em grande parcela infectado, contaminado com Trypanosoma cruzi, enfim. Nós temos uma situação, um risco potencial, que é a transmissão de doença de Chagas aguda via contaminação de alimento no município e em outros municípios ao redor também. Para essa situação, nós precisamos estar alerta. Eu verifico que é necessário que a vigilância em saúde ela possa estar bastante alerta, e nós estamos propondo a criação de grupos de estudo aqui no município. A gente já vem acompanhando isso, precisa intensificar, no sentido de realmente verificar o tamanho desse risco de contaminação oral com o aparecimento de casos isolados ou mesmo surtos de doença de Chagas aguda no município, né? Então, é um procedimento que a gente precisa estar atento, que precisa encaminhar isso. Né? Daqui a alguns meses, aqui nesse ciclo de palestra, a gente volta com esse assunto, mas eu só queria trazer isso para a discussão, né? E para verificar se as palestrantes têm alguma informação, ou se elas estão sabendo de alguma informação referente a esse problema da possibilidade de transmissão de doença de Chagas aguda
via alimento, né, contaminado, transmissão oral. Aí nós temos nesse contexto a possibilidade de transmissão pelo açaí, caldo de cana, alimentos in natura. Eu verifico também como potencial nisso aí, de transmissão, suco de laranja in natura, água de coco verde, outros alimentos assim. Eu vou começar falando pela... A gente teve um projeto há uns anos atrás de inspeção em parques que verificava exatamente as condições de manipulação da água de coco que era oferecida nesses parques e do caldo de cana. Então, a vigilância sanitária ela tem essa intervenção na verificação das condições do manipulador e do equipamento que é utilizado na moagem e na produção desse tipo de alimento. Então, esse é o cuidado que a gente tem nesse aspecto, né? E fizemos também no parque uma ação de educação nesses vendedores de coco, com esse público, né? Com relação à doença de Chagas, a gente ainda não fez uma intervenção sobre esse assunto, mas é viável para a gente trabalhar agora e fazer uma ação conjunta. Acho bem interessante. Eu acho que é válido, sim, fazer esse grupo, né, e avaliar esse risco, se ele é real ou não. Enfim, né, a transmissão vetorial a gente não tem, pelo menos no estado de São Paulo, né, existe a detecção, como você mencionou, dos triatomíneos infectados com Trypanosoma cruzi, né, e os exemplos que a gente tem no norte são basicamente derivados da cultura local, né, o açaí, a questão da coleta, a questão do armazenamento, e quando vai moer, os triatomíneos são influenciados e são atraídos pela luz, e eles caem, ou eles moem junto, ou eles defecam em cima da fruta, né, e isso vai ser moído junto, e dependendo das más práticas, que provavelmente nesses locais muito pequenos, produtores e produtores caseiros, você não tem as boas práticas de fabricação do açaí e tal, né? Então, eu acho que, não sei se isso é real para São Paulo, né? Eu acho que vale a pena, acho que seria bastante interessante a criação desse grupo para discutir isso e avaliar mesmo esse risco, principalmente na questão de outras fontes, que pode ser cana-de-açúcar, né? Eu lembro de um exemplo, foi o primeiro surto que a gente investigou no programa de epidemiologia de campo, em 2006, 2005, 2006, quando teve, durante um carnaval, um surto de Chagas agudo relacionado a caldo de cana na estrada de Santa Catarina, e várias pessoas de diversos estados que passaram por ali durante o carnaval tomaram esse caldo de cana e desenvolveram a doença aguda, né? Tudo desta fonte, deste único ponto em que houve a junção ali do triatomínio, das más práticas, enfim, né, e isso tudo eu lembro muito bem que foi bem impactante, né, porque é um surto que foi de repercussão nacional, com impacto na mídia, inclusive ajudou a fazer o recall dessas pessoas, eu participei dessa parte por São Paulo, então, assim, é bem possível, né, pode existir esse risco, eu acho que nada mais válido do que criar um grupo para fazer essa avaliação mesmo, né? Então, estou à disposição também, né, Gladstone, então, e acho que vale fazer também uma palestra, um ciclo sobre isso, chamar esses especialistas, né? Ótimo, Geraldine. Vamos organizar isso pelo município, né? Então, na vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental, vigilância de zoonoses, vamos verificar isso. É urgente que se faça mesmo. A gente sabe que, pelas pesquisas que a gente vem acompanhando, de fato, né, a presença de Trypanosoma cruzi circulando aqui em alguns animais dentro do município de São Paulo. Então, nos próximos dias a gente vai organizar isso. Tá bom? Agradeço.
Eu tenho uma pergunta para a doutora Márcia. Em relação ao Covid-19, a gente recebe as informações aí durante toda essa pandemia de que é necessário fazer a higienização dos alimentos, frutas, legumes, porque alguns estudos mostravam que o vírus permanecia na superfície desses alimentos, né? E então era necessário que se fizesse uma boa higienização, lavassem com sabão, sei lá, detergente, para que nós não seríamos contaminados. É verídico essa questão do vírus permanecer por horas na casca de um alimento, de uma verdura? Olha, os estudos dizem que a ingestão do vírus não vai causar a doença. Então, a transmissão pela COVID é via respiratória, não é via oral. Então, a ingestão do alimento que possivelmente possa estar contaminado pelo vírus da COVID não vai causar doença. As boas práticas são necessárias, lavar os alimentos, continuar com a higienização correta para prevenir outras doenças. Mas, com certeza, a COVID não vai ser transmitida pela ingestão de um vírus contaminado ali por ausência de boas práticas do manipulador ou da gente mesmo. Então, as boas práticas continuam sendo mantidas, não tossir sobre os alimentos, lavar as mãos antes de tocar, isso mantém. Mas a ingestão do vírus não vai causar doença. Obrigado. Gladys, tem mais alguma pergunta no chat? Eu olhei. Não, Paulo, não tem mais nenhuma questão. Nós já são 11h10 quase. Acho que a gente já pode caminhar para as considerações finais, né? Só mais uma informação aqui que o pessoal da informática está colocando. Nesse momento tem 269 visualizações e 58 pessoas assistindo agora o nosso evento. Bom, se não temos mais nenhuma pergunta, eu acho que a gente pode encerrar aqui, né? E, mais uma vez, em nome da comissão, agradecer a doutora Márcia, a doutora Geraldine, pela excelente explanação dos temas abordados hoje, que tenho certeza que foi muito proveitoso, né, pelos participantes, e mesmo nós que organizamos também, a gente acaba aprendendo bastante, né? Nós somos da área dos mosquitos aí, mas a gente acaba aproveitando todos os temas que são discutidos aqui. Então, a gente agradece. E, Gladys, se você quiser fazer mais alguma consideração aí, fique à vontade. É só agradecer mesmo a doutora Geraldine e a doutora Márcia. Foi bastante importante que nós trouxéssemos esse tema hoje, bastante pertinente, né? Foi bastante impactante. A gente que circula pelo município, muitas vezes a gente realmente se depara com situações de risco relacionadas a alimentos, né? O alimento mal armazenado, mal acondicionado, e é necessário de fato que a gente faça um alerta. Os profissionais estão atentos, mas porque a população também, muitas vezes, a gente precisa chegar na população e trabalhar de forma educativa, de modo que a população possa identificar riscos relativos aos alimentos, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar esses riscos. Então, eu penso que o trabalho educativo ele precisa ser um trabalho em saúde pública, educação em saúde pública bastante intenso, para que a gente realmente possa evitar surtos de DTAs e outras doenças relacionadas a alimentos, porque, de fato, tem um componente cultural muito grande nessa questão do consumo de alimentos. E, enfim, agradecer a doutora Márcia, a doutora Geraldine. Foi um prazer tê-las aqui hoje pela manhã e acredito que, até pelo que o nosso público aqui, os agradecimentos que foram colocados, as palestras foram bastante relevantes e importantes, de fato. Eu agradeço muito a presença. Obrigado. Então, se vocês não tiverem mais nenhuma consideração a gente vai encerrar, então, mais esse evento. Lembrando que a próxima será dia 25 de agosto, né, o mês que vem, as próximas palestras, que ainda não temos os temas definidos. Então, mais uma vez, muito obrigado à participação de todos, se cuidem, e também, em nome da comissão, a gente solidariza com as pessoas, né, os entes feridos que foram vítimas da Covid-19 todo esse ano, né? Infelizmente,
não temos aí um Ministério da Saúde que cuida adequadamente, né, da disponibilização da vacina o mais rápido possível. Então, nossa solidariedade a todos que perderam aí seus entes queridos. E um bom dia a todos e até a próxima. Obrigado, até a próxima, gente.